Como é que você está? Tava brigando com o celular aqui. Deu certo. Que bom, Deu. que prazer te receber, viu, meu amigo? Prazer é todo nosso. Graças a Deus. Vai ser um tempo muito especial. Amém. Essa semana, eu estava comentando ainda há pouco, eu entrei alguns minutos atrás, como vai ser importante a gente estar com cada um desses nossos pastores, amigos, gente de todos os lugares do Brasil, e explicando que não é uma semana só para líder de célula, é uma semana para o cristão que quer ter uma vida cristã de excelência, de um outro nível, de destravar o seu tempo com Deus. Porque, pastor, eu estava dizendo que a maneira como vamos nos comportar durante essa quarentena vai determinar se nós vamos sair dela melhor ou pior do que entramos. Sem dúvida. É isso mesmo. Eu acredito nisso, né? Tem uma palavra do nosso amigo, pastor Flamarion, ele diz assim que o deserto é a faculdade de vencedores, né? De conquistadores. E eu creio nisso, né? Nós estamos passando por uma fase difícil e que vai fazer toda a diferença, né? Se você realmente enxergá-la como uma oportunidade, você vai romper. Mas se você ficar fazendo maratona de Netflix e por aí adiante, vai sair pior do que entrou nela, né? É verdade. Tá dando um retorno para mim aqui, por que será? Tá? Eu estou ouvindo minha voz voltando. Será que eu tenho que colocar o fone de ouvido? Talvez com o fone de ouvido você vai ouvir melhor, ou então abaixar seu volume um pouquinho. Baixar o meu volume, que está voltando para mim aqui. A minha voz. Eu estava dizendo, pastor, que quem ficar só vendo La Casa de Papel, quando vier a tempestade, a sua casa vai cair. Aí é de papel mesmo, né? Aí é a rocha, é sobre a areia, né? É verdade. E eu estou pedindo o pessoal que Deixa eu está ver se eu entrando, consigo um fone aqui, quer ver só um pouquinho. Ô, Ô, Júlia, consegue um fone de ouvido para mim? O fone que serve aqui no celular meu, no iPhone. Pois é, então, pastor, vamos lá. Se chegar o fone aqui, estou ouvindo minha voz voltando aqui, não está legal, não. Me desconcentra. Você que está entrando agora, coloque o seu nome, a sua cidade, tá? O nome da sua célula. Tem um fone Pastor comum, Samuel, Pastor Samuel. Esse grandão aqui. Oi. Eu queria também acertar com o senhor que no final esse não vai a gente abrir um tempinho. Ou tem? Tem microfone? Ah, então vai dar. Vou ficar aqui, nem um ver se vai dar certo. Minha filha trouxe o fone. Ficou bonito, ficou bem, ficou bem. Aí, agora sim, ó. Acabou o eco. Maravilha. Eu estou pedindo o pessoal, coloca o nome da cidade, o nome da célula, o nome da igreja, do pastor, e no final, nós vamos abrir um minutinho, pastor, para quem quiser fazer alguma pergunta. Amém, claro, né, claro, dentro estamos à do disposição. tema, tirar alguma dúvida, né? Eu acho que, de repente, a gente pode aproveitar esse canal para ajudar os líderes nesse tempo, que é novo para todos nós, né? E essa troca de experiência acaba ajudando cada um de nós e as nossas igrejas. Amém. Ô pastor, ainda está com eco aqui. Eu acho que é o seu que está alto aí, não? Dá uma baixadinha no seu aí, vamos ver se melhora. Vê se melhorou. Alô, testando. Melhorou aí? Vamos embora, vamos assim mesmo com esse eco mesmo. Vamos embora. Vamos para o que interessa? Já estou aqui com o meu livro. Aí, ó, top, hein? Né, o nosso TSD, e é o nosso assunto, porque a semana do treinamento do líder não pode começar sem nós falarmos da preciosidade que é o tempo a sós com Deus. É verdade, é verdade. O tempo a sós com Deus, como a gente sempre ministra, né? Eu não sei, o pessoal que tem acompanhado aí agora a live, se já conhece o que é TSD, mas a gente sempre fala que o TSD é o alicerce. É o alicerce. Vamos começar por aqui entendendo bem o que é o TSD. TSD é aquela oração que nós fazemos a sós com Deus, né? Em particular com Deus.
é diferente, né? Eu costumo citar um exemplo de que eu sou também músico, né? Eu toco teclado e eu sempre treinei muito, né, o meu teclado. Sempre treinava piano, chegava a treinar 5 horas, 6 horas por dia. Até que um dia eu comecei a dar aula de música. E eu comecei a passar muito tempo dando aula de música. Eu dava aula de 8 até quase 9 da noite, o dia inteiro, até uma parte da noite. E, portanto, tá dando aula, ensinando os outros, eu mesmo parei de treinar. Comecei a cair na produção. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a nossa oração com Deus, a nossa intimidade com Deus. E, às vezes, a gente acaba caindo nesse erro. A gente começa a ensinar, e a falar, e a ministrar. E gastamos tanto tempo nisso que esquecemos do nosso tempo. Aquele meu treino que me deixava, né, com a musicalidade ali, enfim. Esse tempo de intimidade com Deus, não, já passei o dia inteiro. Hoje eu fiz um culto, hoje eu orei, hoje eu fiz célula, hoje eu ministrei, eu visitei. Aí você acha, não, hoje já cumpri a minha cota de oração. E Deus fala assim, peraí, você passou o dia inteiro, talvez, ministrando sobre pessoas. Mas e o tempo que eu vou ministrar no seu coração? Esse é o mais importante de todos. O TSD é esse tempo a sós com Deus, que é importantíssimo ministrarmos sobre o outro, mas para que possamos ministrar, temos que ser ministrados primeiramente por Deus. É verdade. Era o exemplo que Jesus sempre fez. Jesus passava as suas madrugadas em oração, né? Sozinho. Os discípulos nunca viram Jesus orar. Não sei se você sabe, o pessoal aí já prestou atenção nesse detalhe. Tanto que quando eles querem aprender sobre oração, ele fala, nos ensina, porque a gente nunca viu o Senhor orando. A oração de intimidade, a oração de ofício, de trabalho, Jesus orando, ministrando uma cura, ministrando a libertação, né, fazendo um milagre, isso os discípulos viam. Mas aquela oração secreta dele com o Pai, os discípulos não acompanhavam. No Getsemane, eles ficaram de fora. Quando Jesus manda ele pegar o barco e seguir viagem, ele foi para o monte orar. Ou seja, Jesus sempre se retirava para orar sozinho. Aí os discípulos falaram, nos ensina essa oração, que é essa oração a sós com Deus, não a oração de ofício. Então a gente precisa saber separar as duas coisas. Verdade, pastor. E o pastor Jerônimo, ele diz às vezes que às vezes a gente tem muito envolvimento com a obra, mas não com o Senhor da obra, né? Às vezes a gente está tão envolvido com a obra de Deus que esquece de se envolver com Deus. É verdade. Né? E os discípulos, eles tanto queriam saber esse segredo da oração de Jesus, né? Porque, como o senhor disse, eles viam ele no público agindo, mas no particular, não, lá não. Eles sabiam que ele tinha esse tempo particular. Isso. Que um dia eles chegaram perto dele e disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Exatamente. Porque eles sabiam que o segredo de Jesus é essa oração em particular. Mas eles não sabiam como ele a fazia, porque era só ele e o Pai. Né? Eu fico imaginando, se eu pudesse pedir qualquer coisa para Jesus, talvez eu ia pedir para Jesus me ensinar a multiplicar pão. Ensina a dar as águas. Eu ia pedir Jesus para me ensinar a curar os enfermos. Só que os discípulos eles perceberam uma coisa. Rapaz, toda vez que ele se separa e fica ali sozinho, quando ele volta, coisas extraordinárias acontecem. É verdade. Eu sempre me inicio nessa parte, aquele momento que os discípulos tentaram curar, libertar aquele jovem, né? Um pai que pede pelo seu filho. E o que acontece? Eles não conseguem. Ficam ali horas e horas e horas orando e repreendendo aquele demônio e tal, que tinha tipo um espírito maligno, que era como se fosse uma epilepsia, né? Ele tinha umas convulsões, caía sobre água, sobre fogo. Não conseguiram. Chega Jesus, poucas palavras, repreende aquele demônio, está liberto, acabou. O discípulo fica meio envergonhado, chama Jesus à parte. Está tudo escrito lá, né? Chama Jesus à parte, vem cá, mestre. Onde que a gente errou? O que a gente fez de errado? E a resposta de Jesus é a mais intrigante. Por quê?
Porque o Jesus falou, olha, faltou oração e jejum. Aí você pergunta, quem orou mais naquele momento? Os discípulos ou Jesus? Com certeza foram os discípulos. Os discípulos ficaram horas querendo expulsar aquele demônio, deram conta. E Jesus, em uma frase, quer dizer, talvez não foi nem um minuto, o demônio já foi embora e estava tudo resolvido. Como assim faltou oração? Se eles oraram horas e Jesus apenas minutos. Simples. Meu Deus. Aí depois eles entenderam que a oração que ele estava se referindo, que falta, não é a oração de ofício. A oração de ofício é você usar autoridade, sai demônio, receba a cura, pronto. Você não fica horas. Ministrou, acontece o milagre. Mas a oração que faltava era a oração que gera o resultado do ofício, que é a oração da intimidade, onde Jesus passava horas orando nas madrugadas. Meu Deus! Aí eles entenderam, opa, é essa oração que está faltando. Ensina-nos a esta oração. Aí ele fala, ele revela logo de cara. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai em secreto, que ele que te vê em secreto te recompensará. Passou o segredo. Está aqui o segredo, né? É o DSV. Meu pastor, eu comentava com a igreja ontem que Moisés teve uma quarentena, né? Só ele e Deus. E quando ele saiu da quarentena, o povo disse para ele assim, Moisés, cobre a face, porque o seu rosto brilha. Será como que os crentes dessa geração vão sair da quarentena? Será que o mundo vai ver o nosso rosto brilhando? Oh, meu Deus! Ou que nós bom vamos seria, sair né, cheio de rapaz? informação da televisão? Meu Deus! É para a gente pensar mesmo, hein? Pensar e tomar atitude, né? Todos nós. É um tempo que a pessoa... Eu não tenho tempo para orar, pastor. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Minha vida é tão corrida. Deus está mostrando que você tem tempo agora. Qual que é a sua desculpa agora? É verdade, é verdade. No seu livro, meu pastor, tem uma frase aqui que o senhor coloca de Charles Spurgeon. Para subirmos no reino, é preciso rebaixar-nos em nós mesmos. Oh, é verdade. Spurgeon era o príncipe, né? E é uma tremenda verdade, né? O reino tem um outro livro que chama O Reino de Ponta Cabeça. É um judeu que escreve, vale muito a pena. Reino de Ponta Cabeça. Eu tenho ele PDF, se eu não me engano. Foi relançado agora, mas enfim. E ele trabalha o tempo todo, inclusive no Sermão no Sermão da Montanha, não, na tentação, melhor dizer, na tentação, ele mostra que o reino de Deus é invertido. Ou melhor, o reino dos homens é invertido, né? O de Deus está no posicionamento correto. Então, é exatamente isso. Se você quer ser o maior, seja o menor. É o que você acabou de citar aí, de Charles Spurgeon, né? Que bacana. É este o caminho mesmo do reino de Deus. É servir, né, muito melhor do que ser servido, né? Sempre esses princípios aí. Sempre esses princípios. Eu estava... Diga. Pode concluir, depois eu entro numa outra linha de pensamento aqui. Aqui no livro, nós temos uma programação para 40 dias, né? Exato. Ou seja, a pessoa já estão pedindo o PDF aí. É o que eu ia pedir, já estão pedindo. Ok, eu vou mandar para o pastor e o pastor repassa para vocês aí. Maravilha. Aqui nós temos 40 dias que, se a pessoa acompanhar, ela vai se educar, vai criar um bom hábito, né? E a gente vê aqui que não é só ter o tempo, porque a gente achava que o problema era tempo, mas a gente percebe às vezes, pastor, que o nosso problema é disciplina. Sim. E aqui no livro, no 8º dia, fala a disciplina necessária. Dá algumas dicas aí para quem está nos acompanhando sobre disciplina. Fala um pouquinho para a gente, para nos ajudar a termos esse TSD de qualidade. Amém. É interessante, você entrou aí sobre os 40, né? Que é o livro que a gente colocou, Moisés. Na abertura do livro, na introdução dele, eu cito o quanto que o número 40 é importante dentro do mundo espiritual. E o 40 é uma mudança de fase. Olha né? que maravilha. É uma mudança de fase.
A disciplina em si, você pode até alcançar, né, uma mudança de hábito em 21 dias. Mas uma mudança de fase, por exemplo, você citou Moisés. Moisés foram 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, como pastor, e depois 40 anos guiando o povo. Ou seja, é muito claro a divisão de níveis na vida de Moisés. Jesus, mesma coisa, né? Jejuou 40 dias, iniciou o seu ministério. São mudanças. Então, esse livro específico é para você mudar o seu nível, subir o nível do seu estágio. Esse aí que é muito, muito forte a gente entender. Agora, sobre a disciplina, eu dedico uma semana, né? Porque eu trabalho com semanas. A primeira semana do livro eu explico que é o TSD, né? A segunda eu falo sobre, se não me engano, os benefícios do TSD. A segunda é a disciplina, né? E depois os benefícios mais para frente. Então eu trabalho 7 mensagens, 7 dias para gerar essa disciplina. Bem, o que é disciplina na verdade? É você inserir hábitos bons na sua vida. O hábito ruim, ele vem naturalmente, né? O hábito ruim, ele vem mesmo rasgando, entra e acabou. Mas um hábito bom, você tem que ter essa disciplina de insistir com ela e até alcançar, né, esse novo hábito. E o TSD, ele é, sem dúvida nenhuma, uma batalha com a sua própria carne. Você precisa gerar essa disciplina para matar a carne, porque a tua carne sempre vai querer fazer outras coisas. Você vai orar, a carne começa a lembrar, opa, tem aquela programação na televisão, tem aquele problema para você resolver. A tua mente vai começar, porque o próprio diabo vai querer jogar coisas na sua cabeça para você parar de orar, parar de ter aquele TSD. Mas se você definir um horário, um local, né, você trabalhar mesmo para que cria-se um hábito, uma disciplina, você vai rompendo nisso aí. E aí vem, eu cito ali várias dicas, né? Por exemplo, eu gosto muito da tecnologia, né? Estamos aqui num telefone, nós temos hoje assim um tablet, a Bíblia, igual eu tenho aqui. Mas no TSD é muito importante, de repente, você se desligar um pouco disso. Né? A Bíblia, por exemplo, no telefone, fantástico. É um instrumento, você está na fila de banco, você está em algum lugar, você pode estar ali, tá fácil, você pega. Mas ela te gera várias distrações. Você está lendo a Bíblia, daqui a pouco, mensagem do WhatsApp. Dá um barulhinho, dá aquela vibrada no telefone, aí você já fica tentado de dar uma olhada. Ou seja, ele te dá um leque de distrações para você quebrar aquele teu TSD, quebrar aquele teu tempo. Então, nada melhor do que no TSD é essa aqui, né? Que aqui não te dá nenhuma distração. Você maravilhosa. E fica firme ali. Né? Então, você tem que eliminar essas distrações. Por isso que é importante o local, porque você vai escolher um local onde não haverá distrações, onde a tua própria família vai saber que você foi para o seu TSD, não vai te interromper. Né? Nós criamos até, numa época, né, aquele marcador de porta, você colocar igual o hotel, né? Não perturbe, estou no meu TSD. Você pode até utilizar um recurso assim para a família saber que você está naquele seu tempo agora com Deus. Eliminar o máximo de recursos, de distrações. Uma coisa que eu dou uma dica também é você ter a sua agenda de anotações daquilo que Deus está falando com você. É muito importante, porque naquele tempo é um tempo de revelações. Deus vai começar a revelar, Deus vai começar a mostrar coisas para vocês e você não pode perder, você tem que anotar aquilo. Mas ter também uma outra agenda paralela. Por quê? Porque talvez no meio daquele processo TSD você vai lembrar, hoje é o dia de pagar aquela conta. Eu não posso esquecer de pagar aquela conta. Aí você fica com a sua mente presa nisso. Eu levantar daqui, eu tenho que pagar a conta, eu tenho aquele boleto. Hoje é o dia. E você não consegue se libertar daquilo. Se você tem uma agenda paralela, você já marca. Pagar a conta. Larga aquilo lá, libera a tua mente de novo.
né? Aí depois você olha aquilo lá. Senão você vai prendendo a sua mente em coisas que podem te distrair e perder ali aquilo que Deus quer falar com você. Verdade, verdade. Então, são Maravilhoso. muitas coisas aí, né? Eu falo muito sobre também de você... Hoje, muito se fala sobre a graça. E às vezes a pessoa acha que não precisa ter essa disciplina de leitura da Bíblia ou de oração, porque a graça de Deus, né, ela vai te liberar, te isentar disso. Né? Você não precisa fazer mais isso, porque o sangue de Jesus, a obra da cruz é suficiente, então você não precisa fazer nada. E é um terrível engano, né? Porque a graça, sim, ela nos basta, mas ela também nos constrange a fazer algo para Deus, a buscar mais de Deus. Tem uma frase que eu uso muito que diz assim que a graça barata, ela justifica o pecado no mundo. Ou seja, eu pequei, eu não estou fazendo tal, porque a graça de Deus me basta. Ela justifica o pecado. Isso é uma graça barata. A graça preciosa de Deus, ela justifica o pecador do mundo. Aleluia. Ou seja, ela justifica, ela te permite, a graça não é para que você não ore mais. Ela te abre o caminho para você ter um outro nível de oração, um outro nível de revelação de Deus. Então, as pessoas hoje têm errado muito dentro do conceito da graça. Eu também toco nesse assunto aí no livro, né? É verdade. A gente marca horário para ir ao dentista. A gente, quando marca uma consulta com o médico, você marca um horário. Você vai viajar, você tem um ônibus na rodoviária ou um avião que tem horário marcado. Por que não temos horário marcados para falar com Deus? Não é uma disciplina religiosa, mas é uma disciplina para nós mesmos, para que a gente valorize aquele tempo, né? Porque senão a gente vai adiando. E aí aquilo que era o principal começa a ser o secundário. E a gente começa a cair numa rotina barata, né? E esquece que o que mantém a árvore de pé é a raiz que ninguém está vendo. O alicerce, que ninguém está vendo, que é a oração secreta, é o TSD, aquele tempo secreto. Né? Eu me lembro, quando o senhor esteve conosco aqui no Piauí, você falando de Moisés saindo para ir para a tenda. Sim, a tenda do encontro. Né? Quer dizer, nós temos que fazer da nossa casa um lugar da tenda do encontro, ter essa tenda do encontro. Né? E isso é tão importante, pastor, como o senhor disse, de colocar um marcador na porta, que os nossos filhos, a nossa família, vai ver que isso é importante para a gente e daqui a pouco estão praticando. Eles seguem o nosso exemplo. Eles seguem o nosso exemplo. Né? Você falou aí de horário, pastor. O primeiro que definiu um horário de relacionamento com Deus foi o próprio Deus. Ou seja, ele se encontrava com Adão na viração do dia. Ele tinha um horário. A viração do dia, acredito eu que seja, termina-se o dia, começa à noite, 6 horas da tarde. Inclusive, o diabo tentou roubar isso, né? Colocando o horário de uma outra oração aí. Mas deixa isso para lá, né? Mas aquele horário era o horário marcado de Deus se encontrar com Adão. E era algo contínuo. Por quê? Porque quando Deus chega no Éden e não encontra Adão, ele fala: Adão, onde você está? Ou seja, por que ele pergunta a Adão onde você está? Porque Adão tinha pecado e fugiu, né? Por que ele pergunta? Se Deus não tivesse o hábito, a disciplina de todos os dias, às 6 horas da tarde, se encontrar com ele, Adão poderia dizer: eu estou aqui cuidando dos bichos, eu estou aqui fazendo outra coisa. Não, é porque era uma disciplina todos os dias, na viração do dia. Então Deus fala: eu estou no horário marcado, eu estou no local marcado do nosso encontro, Adão. Onde você está? Ou seja, nós vemos ali toda essa questão da disciplina, né? Muito forte, muito forte. E uma dica que eu quero compartilhar, que eu acho importante, pastor, é porque, assim, às vezes as pessoas elas não têm essa prática de um TSD, e aí, quando assiste uma transmissão como a nossa, ou vê o pastor falando da importância da oração diária, ela já começa fazendo um voto que vai orar por dia 1 hora, 1h30.
E às vezes ela tenta orar esse tempo todo e ela não consegue. E ela mesmo se frustra. Sim, sim. Então, assim, uma dica que eu gostaria de compartilhar, comece fazendo porções menores, mas diárias, com horários fixos. E aí você vai celebrando aqueles momentos. Poxa, hoje eu consegui fazer 15 minutos, que maravilha. Aí amanhã ele faz mais 15, depois de amanhã mais 15. Poxa, tá tão gostoso. Eu vou. Porque eu digo que oração, as pessoas. Não sei se eu já falou, alguém já te disse isso. Rapaz, pastor, quando eu oro eu me sinto tão bem, é tão bom. Só que no outro dia ele não ora de novo. Parece que é igual ir na academia. O cara acaba de malhar, acha maravilhoso. Mas às vezes no outro dia ele não quer ir. Então, comece fazendo tempos um pouco menor. Um pouco menor. É lógico que você não vai seguir o relaxamento do corpo físico, mas um pouco menor. E aí você vai mantendo aquele tempo diário e aos poucos você vai aumentando aquele tempo. E daqui a pouco você está tendo tempos ainda maiores. Porque às Verdade. vezes as pessoas querem começar com tempos longos e são tempos que, ou às vezes ela mesma não consegue cumprir, ou são tempos que não têm qualidade. Como o senhor disse, o celular está lá na cama, ela fez um tempo de 1 hora, mas está olhando o celular, está olhando, chegou o WhatsApp. Né? Então, é muito importante que a pessoa se desligue de tudo e se dedique exclusivamente. E às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não tenho vontade de orar. Como é que eu faço? É orar até a vontade chegar. É isso mesmo. Ore até a vontade de chegar, é isso mesmo. Essa questão é interessante. Tem alguns pastores essa linha de oração que até trabalham muito esse tema que Deus não está interessado numa performance. Uhum. E é realmente, eu entendo também dessa forma, né? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de um filho com o pai. Exato. Então, se o filho chega ali sabe, não demonstra aquele prazer, está ali incomodado, né, está querendo sair, o pai fala, ó, o que você quer? Fala logo, vai, faz o que você quer. Quer dizer, não Verdade. é gostoso, não é o que o pai quer. O pai quer que você tenha prazer de estar com ele, né? Do filho ter prazer de estar com ele. Então, não é performance, tem que orar 1 hora. Aí fica naquele sacrifício, aquela coisa. Deus está olhando e falando, não, não é isso que eu quero. Eu Exato. quero que você tenha prazer. Que seja, como você disse, 15 minutos, mas que sejam 15 minutos prazerosos, 15 minutos que você realmente se dedique por completo. E lógico, você vai crescendo isso, porque de acordo com que você for criando a disciplina e pegando paixão por aquilo, você vai aumentando. Mas o que Deus quer é que você tenha prazer na presença dele. Não é algo obrigado, E né? esse A prazer, obrigação Deus nunca quis. essa qualidade vai acabar se resultando em quantidade. Né? A gente vê quando dois amigos estão presentes, Sim. não falta assunto. Né? Esquece. A mulher fica brava, que o cara demora para chegar. É verdade, é verdade. Não falta assunto. Às Então, vezes a pessoa ela não tem tanto assunto exatamente por causa disso, porque ela não tem não tem esse tempo com Deus. Então tem que ser construído. E eu digo também que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de filho com pai. É algo prazeroso. Não é um relacionamento de patrão com empregado. Tem pessoas que às vezes entram na sua oração e fica, Deus abençoa aquilo, abençoa a célula, abençoa o fulano de tal. É um relacionamento de negócio, sabe? Tem um momento que a gente intercede, claro, mas é um pai com filho. É você abrir teu coração, falar, como é gostoso estar na tua presença, declarar amor, aleluia. declarar. E isso aí é isso que. Porque se você ficar só naquele ofício, uma hora, né, acaba. Aí você vai, e agora? Orei por todo mundo, vou fazer mais o que agora? Sabe? Deus não quer isso. Deus não quer um relacionamento de patrão com empregado. É um Uhum. pai com filho. Né? É um pai com Verdade, filho. verdade. São princípios. Nos comentários também que o senhor estava mencionando aí, meu amigo, você disse, né, sobre ter um caderno de anotação. Por quê? Porque nesses momentos que nós vamos entrar na intimidade, no secreto, vai
cumprir lá o Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. E a pessoa, então, vai acabar tendo direcionamentos para a vida dela, direcionamentos para a sua família, direcionamentos para a sua vida espiritual. Porque cada vez que a gente entra na presença de Deus, nós saímos um pouco mais transformados, né? Um pouco mais mudados. Até por isso que eu entendo quando a Bíblia diz que a gente não deve buscar nenhum outro ser a não ser a Deus, não adorar a mais ninguém a não ser a Deus, porque você acaba se parecendo com quem você busca. Sim. Você vai tornando, né, mais semelhante com aquele que você adora, com aquele que você encontra no secreto. Você vai tomando para a sua vida características dele, né? Deus vai tirando Cristo sempre vai algo de sendo nós, formado em nós. É o que a Bíblia diz. E, na A palavra é verdade, essa. nós vamos retornando aquilo que é o propósito original de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado destruiu essa semelhança. E quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais nós vamos formando Cristo em nós e nos tornando mais parecidos com Deus. Que maravilha. É simples, né? É tão simples. Que maravilha. A Bíblia é E assim, simples. nessa semana de treinamento de líder, isso tem que ficar muito marcado para nós, porque se a gente quiser de fato ser um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, da nossa célula, nós temos que receber do alto. Sim, sem dúvida. Temos que receber. Jesus, aquilo que a gente falou, quando ele passava no seu tempo a sós com Deus, quando ele voltava para estar com os discípulos de manhã, ele já sabia já o roteiro do dia. Né? Ele já tinha tudo, Deus já tinha revelado. Né? E Deus tem prazer em revelar você. A Bíblia diz isso, Deus tem prazer em revelar. O problema é que a gente não dá tempo para Deus. Verdade. Me ligaram aqui no telefone. A nossa oração, às vezes, a gente fala o amém rápido demais. Ou seja, a gente pega, ora, Deus faz isso, faz aquilo, e Deus está ali querendo falar contigo, querendo te revelar coisas novas. Aí você fala assim, amém, Jesus, levanta, vai embora, e Deus fala, meu Deus, agora que eu ia. Aí ele pergunta, mas é a minha vez de falar? Você levantou? Foi um monólogo essa oração. Exatamente. Então, por isso que é bom esse tempo a sós com Deus, é mais do que orar. No início, quando a gente começou a ministrar sobre o tempo a sós com Deus, muitas pessoas enxergavam a oração. Oração é uma parte do tempo com Deus, mas há a leitura da Bíblia, há o momento de você deixar Deus ministrar no teu coração, deixar lá um louvor tocando e ficar mais em silêncio. E você vai começar a perceber Deus te direcionando. Sabe, aqueles problemas que eram gigantes, de repente eles vão se tornar pequenininhos, porque ele cresce, aquilo que está perto de você se torna grande. Aquilo que está longe. Então, a pessoa, se ela está perto do problema, fica enorme. Mas no momento que ela se afasta do problema e vai para perto de Deus, você começa a entender tudo isso. Né? Então, esta é a beleza do TSD. Pastor, permita que eu compartilhe algo contigo, que até acho que não está no livro, algo que Deus falou comigo recentemente, que é o Salmo 139, verso 13. É um texto muito conhecido, onde diz assim, pois tu... Isso aqui insiste. O bicho está caindo aí. Diz assim, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia.
Eu vou parar aqui. Ele diz assim, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto foi formado. Davi aqui está falando da sua formação, né? O feto, a criança, no útero da sua mãe. Amém. Hoje nós vivemos um tempo de quarentena onde nós somos chamados a nos, vamos dizer assim, a nos esconder dentro da nossa casa para que não sejamos contaminados. Davi aqui ele está falando sobre uma mãe aonde Deus esconde no oculto, esconde aquela vida, aquele feto no útero da sua mãe para que ela seja formada, para que aquela criança seja formada. E Deus me mostrou que o TSD é exatamente isso. É um útero espiritual, aonde nós nos escondemos em Deus, aonde nós somos formados em Deus. Que maravilha. É o nosso caráter, a nossa vida é formada. Então Deus nos leva para esse útero espiritual, aonde somos trabalhados por Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, né? Então, quando a gente entra no TSD, é um esconderijo, é um local onde Deus nos leva como se fosse esse útero da mãe, dizendo assim, aqui não há interferência. No útero, né? Eu creio que no oculto me formaste, como diz ali Davi, é para que ninguém fique ali, olha, vamos fazer diferente, vamos fazer o cabelo diferente, vamos fazer o olho diferente. Não, está ali, no oculto. É Deus que trabalha. E o TSD também se corta todas as interferências de fora para que Deus te gere, né, algo ali sobrenatural, gere a sua vida ali, te transforme, te faça algo maior. E falando dessa questão daquilo que Deus revela, no verso 16 desse mesmo salmo, que é o Salmo 139, ele diz assim, os teus olhos me viram a substância uniforme e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, assistindo mesmo, quando nenhum deles havia ainda. Olha só o que Davi está falando. Ele disse assim, que lá no ventre, quando Deus estava gerando, antes que existisse um dia sequer da sua vida, Deus já tinha escrito num livro todos os dias da vida dele. Que maravilha. Meu Deus, aqui a gente poderia viajar, né, trabalhar muita coisa, porque existe um livro que foi escrito por Deus com a tua história antes de você ter nascido. Quando você nasce, você começa a escrever o livro da sua vida, com as suas decisões, com seus passos, atitudes. Quando nós nos depararmos com o Pai, lá na glória, Deus vai pegar o livro dele, que ele escreveu, que era o propósito para a tua vida, e vai pegar o livro que você escreveu. E Deus vai colocar um do lado do outro. Aonde que nós... Não estou falando de sermos salvos, eu estou falando de uma prestação de conta dos nossos dias, que a Bíblia chama. Né? Ele vai pegar, olha, tudo que eu planejei para você e tudo que você fez. Vamos ver o quanto do que você fez está dentro do que eu sonhei para você antes de você nascer. Isso é muito forte. Aí, quando ele fala aqui sobre ser gerado no útero, eu volto para o TSD. No TSD que Deus revela o teu propósito. Tem muita gente vivendo propósitos de outras pessoas. Ah, eu quero ser igual o Cláudio Duarte. Aí quer ter um ministério brincalhão, fazer piada, e Deus escreveu uma outra história para você. Só que ao invés de você consultar Deus no seu TSD, qual o seu propósito, você fica querendo se espelhar com outras pessoas. Meu Jesus. Então o TSD é muito tempo forte isso, de revelação, né? É um tempo de encontrar o nosso propósito. E essa quarentena, voltando ao que você disse, é um tempo para isso. Para a gente nos descobrir em Deus. Às vezes, Deus permitiu isso, dar um chacoalhão na terra, no mundo,
para que a gente possa... Opa, deixa... Aí entra que é o tema do meu livro. Deixa eu me alinhar com a vontade de Deus. É verdade. Porque não adianta só fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra segundo a vontade de Deus. É verdade. Porque às vezes você está fazendo a obra de Deus, mas que não era para você fazer. Era para uma outra pessoa fazer. Você tem que entender aquilo que Deus te chamou, o teu propósito. Né? Isso aí é fundamental. Né? É fundamental. Isso é fundamental. A gente não pode confundir o ativismo com a realização do projeto de Deus. E esse TSD, essa palavra do Salmo aí, é muito forte. Quantas pessoas estão perdendo o seu propósito por falta de ter um tempo a sós com o Pai? Só tem uma pessoa que sabe revelar o nosso propósito. Deixa eu baixar aqui, só que eu vou ligar um carregador aqui. Só tem uma pessoa que conhece o nosso propósito, é quem nos criou. Ele já escreveu o livro da tua vida, cara, antes de você Já ter pensou? nascido. Que maravilha! Ele já desenhou toda a sua vida, tudo que você... E por ele ter escrito isso, ele já colocou dentro de mim tudo que era necessário para se cumprir esse propósito. Né? Hoje em dia nós vemos pessoas frustradas porque elas querem viver propósito de outras pessoas. Vivem uma vida de comparação. Ah, mas olha, fulano de tal. É simples, vamos para o básico. Fulano de tal tem tantos seguidores na internet. Foi até discussão aí entre o pessoal do Facebook, etc. Tiraram essas coisas de curtidas, porque o povo estava entrando em depressão porque ficava se comparando com os outros. E falando, posta uma foto lá, entra em depressão porque a foto não teve curtidas, ninguém comentou. A pessoa, o ser humano está carente. Mas por quê? Porque quer viver a vida de outros. Mas se nós nos encontrarmos em Deus, se nós entrarmos nesse nível de intimidade com Deus, nós vamos viver o propósito de Deus e isto irá trazer realização pessoal. Tem muita gente frustrada, às vezes com muito ativismo, e frustrado porque não tem a realização pessoal, porque não está dentro do seu propósito. Né? Não está dentro do seu propósito. Que revelação! Você vai longe, hein, cara? É um prazer enorme estar contigo, viu? Eu vou dar uma dica aqui para algumas pessoas. Meus irmãos, vamos desligar aqui, vamos para o tempo a sós com Deus, que eu quero descobrir os propósitos. Deus vai revelando passo a passo. E são passos, né, que você vai dando. Ah, pastor, mas vai ter revelação completa? Pode ser que sim. Ou talvez Deus vai revelar apenas o próximo passo. Né? Exatamente. O lance é você estar alinhado com o Pai. O TSD te alinha, que é o tema do livro, te alinha com o propósito de Deus. Tudo que... Maravilhoso. O Senhor Jesus, ele vem ensinando, né? No livro eu trabalho isso uma semana em cima da oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensina os discípulos, que a gente começou a nossa conversa, e não é uma oração para ser repetida, porque ele mesmo, antes da oração do Pai Nosso, ele fala, não useis de vãs repetições, mas é uma oração modelo, com princípios que devem ser seguidos. E o princípio, aí eu trabalho uma semana no livro, né? Mas o princípio é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ser feita a vontade dele na terra como no céu, o que é isso? É um alinhamento. É você abrir mão da tua vontade e falar, Deus, e reine a sua vontade. Né? Aí entra o propósito. Não o que eu imagino. A Provérbios diz isso, né? Que o coração do homem faz muitos planos, mas o propósito de Deus prevalece. Né? Ou seja, às vezes você tem um monte de plano. Aí você fala assim, eu abro mão de todos os meus planos para que o teu propósito se prevaleça na minha vida. Eu quero não fazer os meus planos, eu quero cumprir o teu propósito. Então, esse venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, é um alinhamento. E só quem vive o TSD alcança esse alinhamento. Aí eu termino aí no livro falando sobre a manifestação do reino.
Porque quando gera o alinhamento, se permite que o reino se manifeste na terra. Venha a nós o seu reino. Quando você compreende o propósito de Deus, a vontade de Deus através de você, você então começa a se tornar esta porta dos céus, né? Betel, casa de Deus, porta dos céus, para que o reino de Deus se manifeste na terra, que é o propósito original. Desde Adão e Eva, Deus queria colonizar a terra. Deus queria trazer a cultura dos céus para a terra. Eu uso nesse livro uma frase: a glória de um rei é ampliar o seu reino. Deus, quando criou a terra e colocou o homem, ele estava ampliando o seu reino. Isso glorificava ele, a ampliação do reino. Só que Adão fez igual lá a Dom Pedro, né? Independência! E pecou. Né? E Jesus veio devolvendo. Não, não quero independência, não. Devolvo. Né? Lá no Getsemane ele diz assim: seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, era aquela lado humano ainda falando. Mas ele termina dizendo: não, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Ele se alinha com Deus para que o reino de Deus se manifeste. Quem não tem o livro, aconselho aí. Adquirir. Está aqui, pessoal. Ó, TSD 40 dias para um alinhamento com o céu. Nós começamos, já tem um comentário aqui. Eu não costumo assistir séries, mas a dessa semana começou fortíssima. Eu vou acompanhar essa aí. Amanhã quem vai estar contigo é o Patrick? Amanhã vai estar o pastor Patrick. Vai ser bom demais. Amanhã vai estar o pastor Patrick. Vai ser excepcional. Pede pastor, para ele fazer a Belinha aí, viu? A Belinha nós estamos quase com 1 hora e o Instagram parece que com 1 hora está encerrando as lives. Eu vou pedir o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente aproveitar esses finaizinhos desses minutos, que depois nós vamos orar por cada um deles, pelas suas cidades, as suas igrejas. Isso, então, tem um pessoal ali falando, eu quero o livro. Depois, eu não sei se o pastor tem, se ele tiver, vocês podem ir com ele, ou eu deixo o meu telefone com o WhatsApp e você pede, eu mando pelo correio. Ótimo. Deixa aí, pastor, seu telefone, seu WhatsApp, né? Para que as pessoas possam adquirir, porque eu tinha, mas aonde eu chego, os meus líderes recebem, porque tem que começar por aqui. E esse é o meu. Eu vou dizer para você, eu tenho poucos dele agora, está esgotando, né, essa tiragem que eu fiz, e eu não sei, né? Por enquanto não tenho intenção de reeditá-lo. Então, se alguém quiser, corre aí que eu tenho poucos. Aí, ó, todo mundo quer saber como é que faz para adquirir o material. Eu quero o livro. Eu tinha certeza que seria esse o resultado. E você que vai adquirir o livro, você vai aprender muito e melhorar em muito o seu tempo a sós com Deus. Se você quer fazer uma pergunta, digita aí a sua cidade, qual a sua pergunta relacionada. Ó, vai acabar. O Instagram já está me informando que vai acabar. Nós abençoamos a todos, então, em nome de Jesus, e que cada um possa viver intensamente o seu tempo a sós com Deus, que é o alicerce para a construção de grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo.